Saudações, a paz do Senhor Jesus e bom dia. Vamos estar já dando continuidade ao nosso estudo, preservando a identidade da igreja, parte 7. Te convido a fechar os olhos e fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, esteja presente nesse estudo, Senhor. Que venha ser bênção para a minha vida e para essa pessoa que também vai assistir e aprender da Tua palavra, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Então vamos estar falando aqui sobre perigos que ameaçam a vida da igreja. Perda e esfriamento no primeiro amor. Vamos ver então o nosso primeiro slide do nosso estudo, tá bom? Então veja essa pessoa completamente fraca na fé. É apenas uma ilustração. A vida dela, espiritualmente dizendo assim, está completamente derrubada. Isso é falta de manutenção espiritual. Se alimenta muito pouco da palavra de Deus. Assim, atrai para ela mesmo perda e esfriamento do primeiro amor. Então, a falta de intimidade com a Bíblia, com a palavra de Deus, pode ocasionar ou denunciar apego excessivo com coisas que não edificam a vida espiritual da pessoa. E muitos, sem perceber, se desviam da sua fé, atraindo para si mesmo multidões de sofrimento. Desta maneira, muitos fazem a obra de Deus relaxadamente. Se o amor por Cristo e por sua obra já não existe mais, fazer sem amor é perca de tempo e não vale a pena, tá bom? Segundo slide do nosso estudo. Então temos aqui outra figura bastante interessante. Uma ovelha com sombra de lobo. Tem cara de avivamento, mas a sombra não passa de movimento na obra de Deus. Então a palavra relaxadamente, em Jeremias 48:10, em outras versões bíblicas, vem como enganosamente. Isso é pecado, tá? Então, esfriamento no primeiro amor leva muitos a mentir, e a verdade não está na pessoa. Evangelho de João 8:44. Então, quando se perde o primeiro amor, se perde também o caminho da fé, do amor e da renúncia. Isso é perigoso. Tanto é que Cristo disse que nos últimos dias, ao se multiplicar o pecado, o amor de quase todos se esfriaria. Está registrado em Mateus 24:12, levando assim a pessoa a ter falta de temor e reverência a Deus. Ter falta de temor com o nome de Deus, brincando com as coisas de Deus, com o nome de Deus, desrespeitando a Deus. E isso é perigoso. Vamos ver aqui dois vídeos. Um vai falar sobre perda de fé, de amor e de renúncia. E o outro vai falar sobre falta de temor a Deus e reverência e as consequências que isso traz para a vida da própria pessoa.
Com Deus não se brinca. Não vos deixeis desencaminhar, de Deus não se zomba, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. John Lennon, alguns anos depois de dar uma entrevista a uma revista americana, disse: o cristianismo vai se acabar, vai se encolher, desaparecer. Eu não preciso discutir sobre isso. Estou certo que Jesus era legal, mas suas disciplinas são muito simples. Hoje, nós somos mais populares que Jesus Cristo. John Lennon, depois de ter dito que os Beatles estavam mais famosos que Jesus Cristo, recebeu 5 tiros de seu próprio fã. Tancredo Neves, na ocasião da campanha presidencial, disse que se tivesse 500 votos de seu partido PDS, nem Deus o tiraria da presidência da República. Os votos ele conseguiu, mas o trono lhe foi tirado um dia antes de tomar posse. Leonel Brizola, no ano de 1990, quando houve outra campanha presidencial, disse que aceitava até o apoio do demônio para se tornar presidente. A campanha, quando acabou, apontou Collor como presidente e não mostrou Brizola nem em segundo lugar. Cazuza, em um show no Canecão, no Rio de Janeiro, deu um trago de cigarro de maconha, soltou a fumaça para cima e disse: Deus, essa é pra você. Nem precisa falar em qual situação morreu este homem. Marilyn Monroe foi visitada por Billy Graham durante a apresentação de um show. Ele, um pregador do Evangelho na época, havia sido mandado pelo Espírito Santo àquele lugar para pregar a Marilyn. Porém, ela, depois de ouvir a mensagem do Evangelho, disse: não preciso do seu Jesus. Uma semana depois, foi encontrada morta em seu próprio apartamento. Bon Scott, ex-vocalista do conjunto Antes de Cristo e Depois de Cristo, cantava no ano de 1979 a música com a seguinte frase: não me impeça, vou seguir o caminho até o fim, na autoestrada para o inferno. No dia 19 de fevereiro de 1980, Bon Scott foi encontrado morto, asfixiado pelo próprio vômito. O navio Titanic. Na ocasião em que foi construído, apontaram-no como o maior navio de passageiros da época. No dia de entrar em alto mar, uma repórter fez a seguinte pergunta para o construtor: o que o senhor tem a dizer para a imprensa concernente à segurança do seu navio? O homem, com um tom irônico, disse: nem Deus poderá afundar o meu navio. O resultado foi o maior naufrágio de um navio de passageiros do mundo. Campinas, São Paulo, ano 2005. Em Campinas, havia uma turma de amigos já embriagados, foram buscar a última pessoa para ir a uma balada. Parou em frente à casa da jovem e a chamou, e junto com a moça veio sua mãe. E a mãe, com medo, vendo todos embriagados, disse à sua filha, entrando naquele carro lotado. Pegou na mão da filha que já estava dentro do carro e disse: filha, vá com Deus e que Ele lhe proteja. A filha, para tirar uma onda com a mãe, disse: só se ele for no porta-malas, pois aqui já está lotado. Algumas horas depois veio a notícia aos familiares dos jovens. Sofreram um acidente, morreram todos, o carro ficou irreconhecível, mas o porta-mala ficou intacto. A polícia técnica disse que pela violência do acidente, seria impossível o porta-malas do carro ficar intacto. Quando o policial abriu o porta-malas, lá estava uma bandeja com 18 ovos, sem nenhum arranhão, e todos os lugares corretos da bandeja. Muitos outros homens importantes também se esqueceram que a nenhum outro nome foi dada tanta autoridade como o que há no nome de Jesus. Não se esqueça disso, muitos morreram, mas somente um ressuscitou e está vivo até hoje. Seu nome, Jesus. Então é isso aí. Pergunto, será que nós estamos vivendo esses últimos dias? Porque no dia que acabar temor, acabar reverência a Deus,
vai entrar no coração do ser humano a dúvida sobre Deus, sobre a sã doutrina, e muitos, infelizmente, se bandiam para outros caminhos, tá bom? Então, para onde caminha esse povo fraco na fé e anêmico espiritualmente? Mais um vídeo em questão. Antes do vídeo, tem esse quadro negro que diz assim: a perda do primeiro amor gera esfriamento e falta de temor a Deus nas lições abaixo, baseada em Êxodo, capítulo 3, do 2 ao 5. Quando se perde o primeiro amor, se perde obediência, humildade, santidade, isolamento do Espírito Santo e já nem acredita mais na conquista da salvação. O IBGE de 2010 identificou e apontou um crescimento exponencial da Igreja Evangélica Brasileira. Os ufanistas chegam a dizer que dentro de poucas décadas a Igreja Evangélica será maioria neste país. Alguns olham esses dados com otimismo e aplaudem com efusiva alegria esses resultados. Porém, deveríamos aqui nos acautelar com algumas coisas. Primeiro, que tipo de evangelho está sendo pregado na atualidade? Segundo, que estilo de igreja está crescendo de forma tão exponencial? Terceiro, que tipo de produto, de resultado esse tipo de evangelho está gerando e produzindo? Chegamos a uma conclusão que muitas igrejas, e aquelas que mais atraem as pessoas, não estão pregando o genuíno evangelho de Jesus Cristo. Mudaram a mensagem, bandearam para o pragmatismo. Estão oferecendo para as pessoas aquilo que elas querem ouvir, não aquilo que elas precisam ouvir. Pregam apenas para agradar o auditório e não para confrontá-lo e levá-lo ao arrependimento. Desta forma, estão pregando um outro evangelho, que não é evangelho, um evangelho híbrido, sincrético, místico, que escraviza as pessoas a práticas semipagãs, desviando-as das verdades puras e genuínas do verdadeiro evangelho. O que está acontecendo, então, é que as pessoas entram para uma igreja, mas mantêm-se ainda prisioneiras de suas crendices, de suas práticas semipagãs. Um evangelho que não tem poder, não transforma, não muda o caráter, não muda a vida, não transforma a família, não impacta transformadoramente, positivamente, a sociedade. Daí, muitas das igrejas hoje são mais conhecidas na mídia pelos seus escândalos do que por sua piedade. Igrejas se transformando em mega empresas. Pastores movidos pela sede do lucro, transformando o evangelho que eles mesmos adulteram num produto lucrativo.
fazendo do púlpito um balcão de comércio, do templo uma praça de negócios, e dos crentes consumidores. E o alvo final de tudo isso é o lucro. Para onde caminha a igreja? Nós precisamos fazer um alerta à nação brasileira de que nós precisamos nos voltar ao antigo evangelho, ao puro evangelho, ao evangelho pregado pelos apóstolos, ao evangelho redescoberto pelos reformadores, proclamado pelos missionários que percorreram os mundos levando a boa nova da salvação em Cristo Jesus. O evangelho vivido e experimentado por todos aqueles que nasceram de novo, estão sendo santificados pelo Espírito Santo de Deus. Os púlpitos precisam se comprometer a pregar a genuína palavra de Deus, dando trigo da verdade para o povo, em vez da palha dos experiencialismos humanos. É tempo da igreja evangélica brasileira se arrepender, passar por uma nova reforma, uma volta às Escrituras e experimentar um poderoso reavivamento para entrar no trilho da verdade e cumprir a sua missão de embaixadora de Deus neste mundo. Viu aí? Que interessante? Então, quais são os perigos que ameaçam a vida da igreja? Falta de manutenção espiritual, apego excessivo com coisas terrenas, falso avivamento, falta de temor e reverência a Deus, falta do verdadeiro ensino bíblico. Caso contrário, muitos caminham no falso ensino. Tito, capítulo 1, do 10 ao 16, fala sobre isso, tá? Tito, capítulo 1, do 10 ao 16, fala sobre isso. Em 2 João, epístola, versículo 9, diz: aqueles que ultrapassam a doutrina de Cristo e nela não permanece, Deus não está com ele. O que permanece, tanto Deus como o Filho está. Então fica aqui a parte final do nosso estudo 7. Vamos falar no próximo estudo, parte 8, o que é relativismo. Já vou deixar em tela para você aí, tá bom? Então tá aí, preservando a identidade da igreja, parte 8, o que é relativismo. Já deixo aqui o meu abraço e obrigado por ter ouvido a Deus. E um beijo no seu coração.